Gente, daqui a pouco a gente volta com o Guilherme Braidotti Filgueiras. Ele é consultor associado da LECLAW e vai analisar o cenário econômico atual para a gente. Esse tem sido um assunto recorrente, mas não tem como fugir desse tema, né, Rose? Não tem, Zezé, e principalmente nessa semana. E nós tivemos tanto questões internas como externas, com a história da China, daquela empresa imobiliária que está Evergrande, que está ameaçando aí, ou pelo menos assustando todos os países, né? Exato. Bom, então vamos pro break e não vão embora, fiquem aí, tá bom? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora, como eu havia dito a vocês, a gente vai falar de um assunto considerado queixo duro, que é a tal da economia. E quem vai conduzir a gente por essa mata fechada é o Guilherme Braidotti Filgueiras. Ele é consultor associado da LECLAW Consultoria Tributária. Guilherme, muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos que estão nos vendo e nos assistindo. É um prazer falar com vocês. Bom, Guilherme, estou aqui em dúvida, não sei por onde que eu pego o gato. Dizem que se você não quiser ser muito arranhado, nunca pegue pela barriga. Mas, assim, é o seguinte, eu vou começar lá do comecinho da semana passada, que a gente acordou com um susto danado, assim, a Bolsa acordou e depois ficou sabendo que a coisa era até mais séria, porque a Bolsa caiu, o dólar subiu, por causa de uma empresa que a gente nunca tinha ouvido falar, uma tal de Evergrande, chinesa, uma construtora aí, empreendedora, né? E eu falei, gente, mas o que nós temos a ver com essa tal dessa Evergrande, que eu nunca ouvi falar? Quando teve a história dos bancos, nós dissemos, bom, esse daí a gente sabia, né? Lehman Brothers, mas por que a gente tremeu tanto por causa dessa empresa chinesa, o Guilherme? Zé, essa é uma excelente pergunta. Você falou que não queria pegar o gato pela barriga, mas você foi direto na barriga do gato mesmo aqui, viu? Então, o risco da gente ser arranhado é grande. Mas vamos lá. Cada vez mais, a gente tem ouvido no mercado econômico mundial que nós vivemos em um mercado completamente globalizado. Quer dizer, os impactos de uma ação econômica, de uma ação política lá do outro lado do mundo produzem efeitos aqui de maneira direta, né? De outro lado, a gente também costuma ouvir com bastante frequência da população em geral aqui no Brasil, assim, poxa, por que eu tenho que me preocupar com o aumento do dólar? Eu nunca vou comprar dólar na minha vida, eu não vou viajar para fora, eu não tenho nenhuma empresa. De fato, porque as pessoas não entendem o quão interligados nós estamos com todo esse mercado mundial econômico. E a questão da Evergrande é, de fato, uma questão muito séria, porque a Evergrande é uma empresa do setor imobiliário chinês, hoje a maior empresa do mundo, e que nos últimos anos cresceu de uma maneira muito desorganizada. Você sabe, Zezé, que os mercados econômicos mundiais têm sempre muito medo desses crescimentos, principalmente depois da crise de 2008, com o tal do Lehman Brothers explodindo, a crise do subprime, que você citou muito bem agora. Porque sempre que uma empresa muito representativa no mercado econômico mundial cresce de maneira desenfreada e de maneira desorganizada, todo o mercado nacional depende daquela empresa e quando a bolha explode, essa problemática não fica só no campo e no colo da empresa. Ela respinga em todo o país e, no caso da Evergrande, respinga em todo o mundo. Por alguns motivos. Primeiro, porque uma eventual quebra da Evergrande, e a gente já vai explicar por que ela pode quebrar, uma eventual quebra da Evergrande tem um impacto direto no dólar. Essa é uma primeira coisa muito impactante para a gente, porque se o dólar sobe, e a gente aqui no Brasil, convenhamos, não aguentamos mais ver o dólar subir, mas se o dólar sobe, a gente tem uma puxada da corda da inflação, mais do que ela já está sendo puxada ultimamente. Além disso, o Brasil ele é um país profundamente dependente do preço das commodities, né? A gente, infelizmente, nos últimos anos
deixou de investir na indústria e na infraestrutura nacional brasileira e se tornou dependente de commodity. E alguma dessas commodities tem a ver com o mercado de construção civil, como, por exemplo, as commodities metálicas, como ferro, aço, alumínio, cobre. E com essa desvalorização, inclusive mineradoras são desvalorizadas. Aqui no Brasil nós temos importantes mineradoras que fazem parte da composição econômica da nossa Bolsa de Valores, da geração de empregos e que certamente seriam impactadas por isso. Resumo da ópera, para não tomar muito o tempo do nosso ouvinte. A Evergrande cresceu e cresceu de uma forma desorganizada. A dívida dela explodiu. Ela chegou em um momento em que a receita não é mais suficiente para pagar a dívida. Está tentando fazer alguns acordos. Então, ontem surgiu uma notícia que amenizou um pouco a situação de um acordo de juros, de alguns juros que ela tem que pagar, deveria pagar hoje, ela estendeu um pouco esse prazo. Mas a situação ainda é muito crítica. A China, inclusive, ontem disse que é muito possível que o Banco Central Chinês tenha que intervir nos minutos finais. Inclusive, parte dessa intervenção já aconteceu. O Banco Internacional Chinês já colocou alguns bilhões de dólares no mercado imobiliário chinês para tentar regular um pouco essa situação. Se a Evergrande quebrar, a nossa bolsa, tenha certeza, vai cair mais um pouquinho ainda. Porque vai afetar commodity, vai afetar aço, vai afetar cobre, vai afetar alumínio, vai afetar mineração. E, por exemplo, a Vale, que é uma grande mineradora do Brasil, vai ser afetada diretamente por esse balanço que a Evergrande pode trazer para o mercado econômico mundial. Guilherme, a Evergrande, ela acabou entrando nessa problemática toda por conta de gestão ou porque ela entendeu que o governo não iria fazer tanta interferência ou não se preocupou com o governo? Qual que foi o problema da Evergrande? Na verdade, a Evergrande é fruto de uma série de problemas juntos, tá? Primeiro, porque o setor imobiliário da China, Rose, ele é um mercado e é um setor muito complexo. Primeira coisa, porque esse mercado tem uma importância bastante representativa no PIB chinês, quase 12%. É muito comum na China, por exemplo, que nós vejamos construtoras como a Evergrande, grandes incorporadoras imobiliárias, sendo contratadas para construir cidades que nem têm ocupação ainda. As cidades que são totalmente planejadas. Inclusive, se o nosso telespectador, se o nosso ouvinte olhar, são as chamadas cidades fantasmas da China. Tem cidades assim com infraestrutura melhor do que as maiores metrópoles do Brasil, sem nenhum morador. Né? E esse crescimento chinês é um crescimento que aconteceu nos últimos anos com muito crédito e alavancagem das empresas. Então, a partir dessa alavancagem, as empresas naturalmente têm um crescimento de dívida. Né? Eu tenho que me alavancar, eu tenho um faturamento muito bom, uma receita muito boa, mas ela pegou muito empréstimo. Qual é o problema? O problema é que, mais recentemente, os imóveis na China e no mundo começaram a ficar mais caros. E o governo começou a enxugar, a restringir, a amarrar o crédito. Então, de um lado, essas empresas estavam muito alavancadas, de outro lado, as pessoas que precisam de crédito para comprar, porque não é banal você chegar num apartamento, vamos falar aqui do Brasil, na nossa realidade, e pagar à vista lá os seus 200, 300, 400 mil reais, você precisa de crédito. E com esse enxugamento do crédito, as pessoas têm menos acesso aos imóveis e tendo menos acesso, a dívida que já era muito alta é uma dívida que vai piorando, porque ele tem que se alavancar mais, não consegue pagar e isso vira uma bola de neve gigantesca. Para simplificar, é um pouco esse o motivo da grande crise da Evergrande que está nos afetando, viu, Rose? Bom, Guilherme, a gente, assim, a China, né, nos últimos 30, 40 anos, teve assim, um movimento de migração do pessoal do campo para as cidades, que é uma coisa de louco, coisa de 1 bilhão de pessoas, né? Deixaram o campo e foram para a cidade. Xangai hoje, o imóvel lá diz que é o preço do imóvel em Nova York, um absurdo, né? Assim, me assusta até. Mas, assim, essa construtora, ela é tão grande assim, porque a gente teve aqui no Brasil uma Encol, por exemplo, que faliu e que fez cócega no mundo, eu acho, né? Mas ela movimenta assim tanto dinheiro que pega dinheiro dentro da China e também no exterior?
Essa é uma ótima pergunta, Zezé. Algumas questões importantes. Primeiro, que é importante dizer que todo o capital do mundo é um capital hoje integrado. Essa questão de dinheiro da China ou de dinheiro dos Estados Unidos, isso existe cada vez menos no mundo, porque os capitais mundiais eles são cada vez mais integrados. Isso é uma primeira coisa importante. Quer dizer, um dinheiro que a gente acha que é só chinês, na verdade, tem interferência em uma série de outros países pelo mundo. Agora, a sua pergunta é muito boa, porque de fato, a Evergrande está alocada em relação ao seu crédito muito no governo chinês, perdão, no mercado chinês. Diferente, por exemplo, do que aconteceu na crise de 2008, na crise do subprime, que é uma crise norte-americana, mas que tinham bancos lastreados em investimentos em todo o mundo. Então, essa é uma importante diferença. A Evergrande tem grande parte da sua dívida lastreada nos bancos chineses. Qual que é o grande problema? A China não é mais o que ela era há 30 anos atrás. Uma quebra do mercado chinês, principalmente o mercado imobiliário, tem um impacto econômico mundial gigantesco. Para tentar traçar um paralelo, na crise de 2008 do subprime, do Lehman Brothers, que você citou agora há pouco, quando os imóveis começaram a dar problema e essa bolha explodiu, logo, inclusive, na eleição lá do presidente Barack Obama, que inclusive usou essa crise como motivo para se eleger, com o famoso Yes We Can, enfim. Nessa crise, nós tivemos os Estados Unidos para recuperar e investir o mercado americano, injetando trilhões de dólares no mercado, que na verdade foram pagos por todo mundo. Porque esses bancos tinham lastro no mundo inteiro. Por quê? Porque a moeda do mundo hoje é dólar. Quer dizer, se os Estados Unidos imprime dólar, quem paga essa conta é a China, é a Índia, é o Brasil, é a Rússia, é a União Europeia. E a China, Zezé, cada vez mais exerce esse papel de liderança econômica mundial no mercado. Principalmente porque, embora a moeda do mundo ainda não seja a moeda chinesa, seja o dólar, a China tem reservas de dólar gigantescas. Então, de fato, embora ela tenha lastro no mercado chinês, não tenha dúvidas que isso vai se espalhar pelo mundo inteiro e a gente vai pagar um pouco dessa conta também. Bom, Guilherme, agora eu posso ir para os juros ou você ainda quer falar da Evergrande? Não, eu quero falar do Brasil, na verdade. Então, Guilherme, vamos passar para os juros? Então, nós tivemos aqui, nessa semana que passou também, um aumento aí de 1 ponto percentual dos juros. O que eu ouvi? Eu ouvi que isso tem tudo a ver com a inflação, e isso é o aspecto mais claro dessa medida, mas também a outra explicação foi que o Brasil passa por uma queda de confiabilidade do mercado e o jeito agora de pegar dinheiro é pagando um juro mais alto. O que pesou mais, se é que essas duas coisas tiveram peso nessa decisão do Banco Central? Olha, esse é um tema mais espinhoso do que o primeiro. Então, a gente tem que tratar de algumas questões aqui, Zezé, que são bastante importantes. Então, o Brasil passa por um momento de crescimento inflacionário. Isso está dado. Quer dizer, nós sentimos um aumento de juros agora, com a grande explicação, como você citou, em relação ao aumento da inflação. Esse aumento de juros foi profundo, embora tenha sido esperado, foi um aumento de juros profundamente criticado pelos agentes econômicos do Brasil, por alguns motivos. Primeiro motivo importante, porque muito se diz sobre qual é a origem da inflação no nosso Brasil. Então, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador entender, a gente fala muito em inflação, mas para trazer isso para a prática, o que é inflação? Inflação é quando o arroz que você compra no mercado está mais caro. É quando a carne que você compra no açougue está mais cara. Citei esses dois exemplos porque são exemplos bem típicos e que a pessoa vai reconhecer na hora. Quer dizer, a gente nunca teve uma carne tão cara no Brasil e a gente nunca teve um arroz tão caro no Brasil. Isso é inflação, é quando os produtos encarecem demais. A gente não vai entrar muito na técnica disso, mas esse é um conceito bom para o nosso ouvinte entender. E uma das formas de segurar a inflação é tirar dinheiro do mercado. Como assim? Como tirar dinheiro do mercado? E parece complexo, mas não é.
Porque se entende que um dos motivos das crises inflacionárias no mundo é quando o mercado tem muito dinheiro, quando as pessoas têm muito dinheiro para comprar, mas a indústria e o comércio não têm muito produto para vender. Então pense no seguinte, se eu entro numa loja para comprar uma caneca e essa caneca custa R$1, eu compro essa caneca por R$1. Se entram 10 pessoas para comprar uma só caneca, o comerciante vai pegar essa caneca e vai jogar para R$10, porque ela é muito mais disputada, ou seja, eu tenho só uma caneca para 10 pessoas e isso gera inflação. O que os mercados fazem para resolver esse problema? Eles aumentam juros. Porque com juros aumentados, você encarece o crédito. Para explicar para o nosso ouvinte, você encarece empréstimo, você encarece o crédito no mercado, as pessoas têm menos acesso a dinheiro e isso tira dinheiro do mercado e diminui a inflação. Qual que é o grande problema? O problema é que muito se diz que a inflação no Brasil não é causada por conta do crédito. Nós temos 2 motivos básicos de geração de inflação no Brasil hoje. Primeiro, a energia elétrica. A energia elétrica puxa a inflação lá para cima, nós estamos à beira de um colapso energético, todo mundo sabe disso. Nós tivemos uma live hoje do presidente da República pedindo para as pessoas apagarem a luz, não usarem elevador, porque vai dar problema. E ele disse, olha, a gente sabe que vai ter problema. Então, a energia elétrica está pegando a nossa inflação e puxando lá para cima, a energia está muito cara. E segundo, é um problema cambial, é o problema do dólar. Porque nós estamos, desde o começo da pandemia, com um profundo processo de aumento do dólar, de aumento do câmbio por conta da desvalorização do nosso real. Guilherme, como assim? Por que o dólar aumenta a inflação? É muito simples. O dólar aumenta, o teu petróleo aumenta, que é a gasolina que você coloca no teu carro. O trigo aumenta, que é utilizado para fazer o pão, a massa que você come. Aumenta a soja, aumenta a carne, porque é melhor vender para fora do que vender para o Brasil, porque para fora o dólar é maior, então compensa mais vender para fora. Ou seja, parece que nesse momento esse aumento dos juros não vai resolver o problema. Porque o governo aumenta os juros para tirar dinheiro do mercado, para tirar dinheiro das famílias, aumenta o custo do empréstimo, aumenta o custo do capital, mas a energia continua cara e pior, o dólar vai continuar subindo. Tanto é, e aí eu prometo que eu termino essa parte, que nós tivemos, desde o começo da pandemia, uma série de aumentos de juros. Nenhum desses aumentos resolveu. O dólar hoje é muito mais alto do que era um ano atrás, né? Então a gente continua tirando dinheiro do mercado e a inflação continua subindo. Você acha que a instabilidade política, Covid, ajudaram a chegarmos nesse patamar que o Brasil está, nessa questão da inflação, do dólar alto? A que você atribui e se você tem alguma perspectiva positiva na economia para o ano que vem? Por que eu estou perguntando isso? Ontem, eu e a Zezé, a gente entrevista várias pessoas, tanto no programa de rádio quanto na TV, sobre a economia. Quando nós entrevistamos especialistas, eles fazem uma análise técnica, falando sobre o dólar, falando sobre a instabilidade. E quando você entrevista algum empresário que tem aí, de repente, uma certa afeição, vou chamar de afeição, uma afinidade, melhor essa palavra, afinidade com o governo, ele diz que está recuperando, que as coisas, e tem uma visão positiva. Afinal de contas, qual é o diagnóstico do nosso país hoje na economia? Estamos, de fato, afundando ou não? Ai, Rose, essa talvez seja a pergunta mais importante até agora, porque nós temos tudo isso que a gente está falando caminha para a resposta assim, Guilherme, vai melhorar ou não vai melhorar? A carne ano que vem vai estar mais barata ou não vai estar mais barata? Eu vou conseguir comprar um carro popular a R$80 mil ou a R$50 mil? E tudo isso gira em torno da sua pergunta. Então, nós temos algumas questões. Primeiro, é claro que a Covid tem um impacto importante nisso. Agora, é importante dizer que a Covid é uma pandemia mundial, não é uma pandemia brasileira. E o real é a segunda moeda que mais desvalorizou no mundo. Quer dizer, alguma coisa aconteceu no Brasil que não aconteceu na Índia, que não aconteceu na China, que não aconteceu na Rússia, que não aconteceu nos Estados Unidos e na Argentina. A moeda da Argentina desvalorizou menos que o nosso real e nós somos, sabidamente, uma economia muito mais forte do que a economia argentina. Quer dizer, tem algum elemento interno que não é exatamente a Covid, embora, obviamente, a Covid tenha muito impacto nisso. Bom, que elemento interno é esse? São vários. Primeiro, o Brasil, e a gente sabe disso, tratou muito mal a Covid e demora muito mais para sair dessa onda de Covid.
a gente teve ontem, desde muitos meses, um pequeno aumento de novo da perspectiva de morte de Covid, o que já traz um susto para a gente. Então, essa é uma primeira coisa. O Brasil lidou muito mal com isso. O segundo, o empresário e o investidor internacional têm muita insegurança em investir no Brasil, porque nós somos um país de completo descontrole fiscal, financeiro, político e jurídico. Nós não temos nenhuma espécie de segurança nessas 4 frentes que levam o investidor a confiar no Brasil. Então, a gente aumenta a Selic dizendo o seguinte: olha, venham para o Brasil porque aqui os juros é mais caro. O investidor americano, coloca o dinheiro no Brasil porque aqui eu te pago 6,25% ao ano. E ele prefere não colocar o dinheiro no Brasil e colocar dinheiro num país que paga 1% ao ano porque ele não confia no Brasil. Outro elemento para isso, Rose, nós estamos debatendo muito, e vocês certamente trataram disso nos últimos meses, sobre a tal PEC dos precatórios. O governo tem muito medo de não conseguir pagar os precatórios no ano que vem. E aí ele está tentando pegar os precatórios e tirar do teto de gastos, porque ou ele paga precatório ou ele mantém o teto, e as duas coisas podem virar uma bola de neve gigantesca. Como é que o investidor vai colocar dinheiro no Brasil se não sabe se o Brasil vai pagar a dívida pública no próximo ano? Quer dizer, vai dar calote, né? Vai dar calote no... Zezé, é disso que a gente está falando. Quer dizer, a gente está dizendo que o Brasil, que até alguns anos atrás era a 8ª maior economia do mundo, hoje está dizendo que talvez não pague a própria dívida no ano que vem. E a palavra que você usou explica bem isso. Nós estamos à beira de um calote público. Veja, eu não estou nem debatendo se é certo ou se é errada a PEC dos precatórios. Existem muitas divisões sobre isso, eu não vou nem entrar nesse mérito. A questão é, nós estamos em um governo que não tem ideia do que está fazendo. Porque, para dar outros exemplos práticos, semana passada, vocês conversaram com o Paulo Pereira, que trabalha aqui conosco também no escritório, e vocês falavam sobre o imposto de renda. Há uma semana atrás, a gente estava discutindo a reforma do imposto de renda. O governo traz uma proposta de aumento de tributação de 20% sobre dividendo, no mesmo dia ele passa para 15%. Sem nenhum estudo, sem nenhum critério, de repente 15%. Uma semana depois, nem se fala mais nisso. Uma semana depois, a gente está falando do aumento do IOF, que surgiu da noite para o dia, porque, de repente, o governo disse que precisa custear o Bolsa Família, o que nem é verdade, porque o secretário Funchal disse ontem que esse dinheiro não vai ser custeado para o Bolsa Família, não vai ser para custear o Bolsa Família. Quer dizer, como é que o investidor internacional pode colocar dinheiro no Brasil sem saber se o Brasil vai aumentar tributo ou não vai aumentar tributo, sem saber qual é o futuro da atividade imobiliária, sem saber se o Brasil vai pagar a sua própria dívida? Mas um exemplo, eu prometo que eu encerro. Hoje, uma pessoa que vai fazer um empréstimo para comprar uma casa amanhã vai pagar uma alíquota de IOF, por exemplo, muito maior do que pagaria uma semana atrás. Quer dizer, que tipo de previsão e segurança é essa? Então, de fato, Rose, essa imprevisibilidade, essa insegurança jurídica tem muito impacto no Brasil, e é importante dizer, isso impacta o bolso do consumidor, das pessoas, principalmente da classe pobre. Mas porque a bolsa vai aumentar, eu não tenho dinheiro na bolsa. Quando isso acontece, eu sempre gosto de dizer isso. É a carne que está mais cara, é o arroz que está mais caro, é o transporte que está mais caro, a gasolina que está mais cara. A gente sente sempre isso na nossa pele. Ai, Guilherme, nossa senhora, tá bom. O domingo eu não sei se vai ser lá uma Brastemp, mas assim, eu acho que não, porque eu fiquei assim meio amargurada. Mas eu quero te agradecer muito por ter falado aqui conosco, foi ótima a entrevista. Eu acho que deu para todo mundo saber que economia é chato, mas às vezes, depende de quem está falando de economia, ela pode ser até fácil de entender. Obrigada, Guilherme. Zé, eu que agradeço. Espero que agora no almoço de domingo os nossos ouvintes possam esquecer um pouco dessa conversa para almoçar em paz, pelo menos, não ficar brigando com a família. Então, bom dia para todos vocês. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição.